Salve, salve, rapaziada. Pra quem não me conhece, eu sou o Arthur Salazar do canal Posterizamos. Faço conteúdo de base, faço conteúdo voltado realmente pra essa molecada que tá chegando no basquete, tá aparecendo agora. E o pessoal da liga me convidou hoje pra falar um pouquinho sobre a LDB, a maior competição pro basquete de base, pro basquete de formação, e que traz um holofote muito grande pra uma molecada mais nova que tá querendo dar seus primeiros passos no basquete nacional. O torneio organizado pela Liga Nacional de Basquete com a ajuda do CBC começa nesse dia 22. Exatamente por isso que eu tô hoje aqui pra apresentar pra vocês 10 nomes, 10 jogadores que podem impressionar demais e que vão aparecer bastante na LDB de 2021. Antes de começar a fazer a lista, é importante deixar claro que tem muito jogador que cabe. A gente tá falando de uma competição que realmente sempre impressiona, mas eu separei 10 atletas que talvez vocês já conheçam, alguns talvez não sejam tão conhecidos, mas que tem nessa LDB a principal oportunidade pra consolidar o seu basquete e crescer no profissional. Lá no Posterizamos eu vou soltar um vídeo falando outros 10 jogadores que eu acho que podem aparecer, mas com um foco um pouco diferente, jogadores menos conhecidos mesmo, que tem ainda um tempo, jogadores mais novos, batendo ali na geração de 2012, 2003 até 2004. Mas vamos pra lista e apresentar pra vocês aqui os 10 destaques da LDB de 2021. Eu tentei fugir um pouco daquela coisa de repetir 3, 4 caras de um time, até por isso que eu já vou começar falando sobre os grandes favoritos, os times que mais têm elenco recheado pra LDB, começando obviamente pelo Pinheiros, atual campeão, venceu a LDB de 2019, que foi o último torneio, e nesse período conseguiu colocar bastante moleque da base no time profissional. Essa molecada agora chega na LDB com bastante força, e liderada por uma dupla que foi uma dupla vencedora de tudo na base, Gabi Campos e Bufá ali fazendo uma dupla 1-2, 1-3, dependendo da situação de jogo, mas que segue ali no comando de um time que é muito promissor e que tem outros jogadores também famosos que estão no elenco. Dá pra falar do Dikembe, que foi 2 vezes MVP da LDB. Podemos até falar do Paulo Scheuer e do Danilo Sena, que foram campeões sul-americanos com a seleção brasileira. E a lista continua se a gente pensar em jogadores no banco, mas realmente a liderança pra mim fica com o Gabi Campos e o Bufá. Pra começando a falar do armador, o Gabi Campos é um dos jogadores mais impressionantes do basquete nacional. É um armador com muito volume de arremesso, um cara que tenta bastante, mas que também consegue ser muito decisivo. E ele chega pra LDB com um status muito forte, um status talvez de a maior estrela dessa temporada. Ao lado do Iago e do Gui Santos, ele participou pelo prêmio de destaque jovem da última temporada e chega com uma bagagem muito forte para representar o Pinheiros na LDB. Ao lado dele, como já disse, o Bufá, e ele que concorreu pro destaque jovem da temporada anterior. Então é uma dupla de jogadores que disputaram o destaque jovem, que cresceram muito e tiveram oportunidade nesse Pinheiros que jogou com a base, comandado pelo Davi Peluzini, e que chegam com muito status para disputar essa LDB e provavelmente fazer ali do Pinheiros um dos grandes favoritos. Continuando no hall dos favoritos, a gente tem que falar do Flamengo, time que já tem ali um histórico bem positivo na LDB, são vários MVPs, vários títulos, e que tem como seu líder o Mateuzinho, que apesar de ter assinado pelo Pato Basquete, vai jogar pelo Flamengo na LDB. O último momento dele pelo Flamengo, ele que é um cara que cresceu bastante tempo ali no Flamengo, joga na base do Flamengo já tem um tempo, e que chega com essa possibilidade de fazer história no seu último ano, e essa motivação com certeza faz diferença pro Mateuzinho, um armador que assim como o Gabi Campos cresceu muito nessa última temporada, se consolidou na disputa ali dos melhores armadores da liga, ele que é um pouco mais velho, de 99, mas que ainda segue muito bem e muito firme pra jogar pelo Flamengo, deve ser o grande líder do time, que tem o Rafael Rachel como outra estrela, um jogador que ficou no Flamengo na última temporada, não foi emprestado, e que teve poucas aparições, mas no momento que teve a oportunidade conseguiu ir muito bem. Estamos falando de um ala pivô que faz tudo muito bem, um cara muito versátil, muito atlético e que precisa realmente dessa oportunidade na LDB para se consolidar. Ainda mais que a gente tá falando de um jogador que renovou pelo Flamengo, vai representar o time pelo NBB, então precisa dessa oportunidade na LDB para apresentar um basquete muito bom para se consolidar no time do Gustavinho. Indo pro último time que eu vou falar mais de um atleta, a gente tem que falar sobre Franca, time que tem um elenco muito forte, um elenco muito recheado de jogadores de diferentes idades, mas que tem um trio, um Big Three ao seu comando muito forte. O trio ali de Adiel, Márcio e Edu Marília. E o destaque para mim vai pro Adiel e pro Márcio pra gente manter aqueles dois por time. O Edu Marília segue como um diamante ali um pouco escondido, não tão falado quanto os dois, talvez por ele ser de 2001 e não ter tido competições internacionais com a seleção, mas vamos dar o foco pra dupla que já foi campeã sul-americana com a seleção, que disputa faz bastante tempo tudo e vence tudo no basquete de base nacional, cada um com muita história já feita pelo basquete de Franca. De um lado a gente tem o Márcio, que já foi convocado pra seleção brasileira e já disputou tudo basicamente que ele podia, fez uma boa temporada por Franca, jogando ali como um sexto homem, entrando e fazendo diferença vindo do banco, além de ter sido destaque na LDB de 2019 com apenas 17 anos. E do outro lado, o Adiel, o armador, o cara que vai conduzir esse time, teve uma participação legal pelo time francano e chegou bem na última temporada, mesmo sendo reserva. E com grandes contratações pro time de Franca, o Adiel e o Márcio precisam demonstrar bastante seu basquete nessa oportunidade da LDB, para que não fiquem de lado, não fiquem de fora e não sejam descartados do elenco. O Adiel vai lembrar que teve uma participação muito legal pelo Flamengo Blumenau, que chega com status bem positivo nessa temporada da LDB. Saindo agora um pouco dos óbvios e dos favoritos, vamos falar sobre outros jogadores. E eu separei basicamente
aqui de jogadores ofensivos, caras que têm uma qualidade ofensiva muito forte. Começando pelo ala, o Daniel do Cerrado. Teve participação pelo Corinthians na última LDB e também foi destaque. Foi o cestinha da competição, além de quebrar o recorde de bolas de 3 em uma partida. Ele converteu 11 num jogo lá no Paulistano, partida que ele acabou o jogo com 41 pontos. O Daniel representa o Cerrado nessa competição, que acaba sendo um dos times mais experientes e com maior média de idade, e que tem ali o Daniel talvez como o cara mais rodado, o cara mais experiente. Estamos falando de um moleque que é de 99, mas que ainda tá jogando LDB. Teve uma participação não tão efetiva nessa última temporada do NBB, não jogou tanto, mas chega pra essa edição da LDB como um dos jogadores ainda mais completos ofensivamente falando, mas vai liderar um time que pode impressionar esse time do Cerrado. Tem o Serjão como pivô, Robsinho na armação, tem vários jogadores muito talentosos e que precisam dessa oportunidade. O Daniel deve se consolidar como o principal jogador do time e eu espero muito a pontuação dele, um cara que ofensivamente vai fazer a diferença pro Cerrado. Indo pra um outro time, também um time que não é dos favoritos, estamos falando do São Paulo, que conseguiu equilibrar bastante o elenco e formar um grupo bem forte e que tem um nível médio muito parecido e precisa de algumas participações individuais. E pra mim o cara que vai fazer a diferença e que pode fazer a diferença pro São Paulo é o Matheus Bernardo, jogador que ainda não estreou no NBB, mas que teve muita importância em Brusque, até sendo candidato ali pra ganhar o destaque jovem da competição, como um ala armador pontuador, um cara que sabe arremessar muito bem e que tá fazendo uma transição um pouco mais além de pontuador, um cara que pode armar o jogo dependendo da situação da partida, mas que tem como seu grande trunfo, como eu disse, seu arremesso. É um dos poucos jogadores do nosso basquete que tem aquele arremesso de 4 pontos, daquela distância absurda, e que precisa se provar pra garantir um espaço no São Paulo, em qualquer time que buscar um jogador como ele pra essa próxima temporada do NBB. Ao lado do Daniel, eu coloco o Matheus Bernardo como o principal jogador ofensivo ali que pode aparecer e ser um destaque na competição. E se a gente já falou sobre os jogadores que podem fazer diferença pelo ataque, é importante frisar alguns caras que vão aparecer muito na defesa dos times, começando pelo Anderson Barbosa do Paulistano, que acaba de ser consagrado MVP das finais da Copa São Paulo. Ao lado do Jonathan, ele foi destaque do Paulistano campeão da Copa São Paulo e tem participação muito importante na briga pelos rebotes, mesmo sendo um jogador um pouco menor. Estamos falando de um ala de 1,92 m, que tem um estilo de jogo muito interessante, me lembra um pouco o Marcus Smart lá no Boston Celtics, um cara realmente muito agressivo, muito combativo e que faz a diferença para um time campeão. Todo time campeão precisa de um cara que nem o Anderson, isso já tá se provando com a temporada que já começou e já começou com título pro time dele. Acredito que ele chega com muita força para representar o Paulistano na LDB, teve uma experiência legal na última temporada, entrando vindo do banco, fazendo a diferença, sendo um cara que conseguiu aparecer, ter destaque no time que chegou bem nos playoffs. E ele é aquele jogador que provavelmente não vai ser o cestinha, não vai ter números absurdos durante a temporada, mas que pode elevar o patamar de uma equipe, pode mudar completamente as expectativas do time e que tem que ficar de olho porque defensivamente falando ele é um dos melhores jogadores dessa LDB. Seguindo pela lógica defensiva, a gente tem que falar do Ian do Coringão, o Siakam do Corinthians, um cara extremamente diferente, um biotipo raro que a gente vê aqui no Brasil, um jogador com uma envergadura muito grande e com uma qualidade de jogo que evolui a cada partida. Começou tarde no basquete, ele que foi visto pelo Galvani, técnico do Corinthians, e tá sendo lapidado de uma forma muito positiva, extremamente atlético e talentoso, mas que chega nessa LDB com o potencial de ser aquele cara que vai estourar. É o primeiro momento que a gente pode falar do Ian como um projeto já do presente, e não somente um cara que vai pro futuro poder dar certo, que pode desenvolver um basquete legal pro futuro. Se não tiver os números que a gente espera, ele com certeza vai ter as enterradas, vai ter as jogadas, vai ter os tocos, e defensivamente falando, a sua envergadura faz uma diferença muito boa pra um Corinthians que precisa dele, precisa de jogadores como ele pra crescer e aparecer nessa temporada. Terminado esses jogadores ofensivos, jogadores defensivos, os destaques mais dos times favoritos, a gente tem que falar de um jogador que é versátil e é um cara que eu acho que tem que falar, talvez o jogador mais completo dessa temporada. Pedro Nunes também do Corinthians, mais um destaque do Corinthians, um cara que participa do profissional faz bastante tempo. Estamos falando de um jogador que teve passagem na Espanha, Estados Unidos, Flamengo, Corinthians, e que chega na LDB novamente com aquele status mais ou menos parecido do Mateuzinho, do Gabi Campos, caras que já são um pouco mais velhos, que não estão no começo da sua carreira de LDB, mas que tem muito a demonstrar. Mesmo tendo 2 metros e quase 100 quilos, ele é um cara extremamente rápido, joga de 1 a 5, sabe jogar na 1, sabe jogar na 2, sabe jogar na 3, consegue fazer qualquer posição que precisar, e vai ser o grande líder de um time do Corinthians que precisa se demonstrar, uma base que recebeu bastante investimento nas últimas temporadas e que vai usar esse LDB como o principal momento para dar oportunidade para essa molecada. O Pedro chega como líder desse time e eu espero bastante coisa dele nessa LDB de 2021. Finalizados os 10 destaques ou 10 jogadores que vão aparecer bastante na LDB nessa temporada, eu fico no aguardo de ver o que vocês acham sobre essa lista, quem que faltou. Como eu disse lá no Posterizamos, vai ter uma lista diferente com outros 10 jogadores, nesse caso jogadores um pouco mais novos que eu não falei tanto, tem a geração de 2003, uma molecada de 2004 que vai aparecer sim, mas para esse vídeo essa lista com certeza apresenta 10 jogadores muito especiais e que fazem parte do futuro do nosso basquete, que vão usar a LDB como plataforma para realmente aparecer, ganhar um holofote, ganhar uma moral no basquete nacional. E se você curte esse basquete, vale a pena prestar atenção e acompanhar a LDB 2021, e vale a pena ficar de olho para ver a molecada dando os primeiros passos e se consolidando no cenário do basquete nacional. Não esquece de curtir aqui, não esquece de comentar, deixar sua opinião, agradecer ao NBB pela oportunidade e fiquem de olho porque dia 22 tá chegando.